agora a gente vai falar um pouquinho sobre como desenvolver as habilidades de liderança que inspiram inovação. A palestrante é educadora corporativa e autora de livros de negócio. Guta Orofino, menos conhecida como Maria Augusta Orofino, ela vem com insights sobre como liderar e transformar. Bem-vinda, Guta. Obrigada, Juliana. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, a convite da HSM, da Alta Books, para que a gente possa apresentar esse conteúdo que hoje tem nos trazido tanta pauta, que é essa liderança para a inovação, né? Então, quando a gente fala, eu já quero trazer um convite aqui, acabando aqui a nossa apresentação, nós vamos estar aqui no stand da Alta Books para fazer uma sessão de autógrafos desse livro que traz essa visão da liderança para a inovação. E o nosso papo hoje aqui vai transcorrer em torno disso daí, se tiver tempo, a gente vai poder dar até umas perguntas aqui. A questão é a seguinte, né? Então, muito claramente, a inovação é imprescindível porque a mudança é inevitável. Eu tenho colocado que hoje, numa visão de permanência dentro de um mercado tão competitivo, a função da inovação é nos manter dentro deste cenário. Então, a condição que eu trago para poder me manter nessa condição é poder estar inovando, né? Então, já não é mais uma condição que eu quero ou não quero, ou que eu delego para uma área específica que vai fazer essa função, né? O que a gente vai trazer aqui é mostrar como que essa visão transcende o nosso cotidiano e da qual eu posso pensar em me manter atualizado nesse quesito. Quero trazer Schumpeter aqui, o pai da inovação, 1932, quando ele fala dessa inovação de um ponto de vista metódico, onde ele fala que esse processo caracterizado pela descontinuidade daquilo que está acontecendo, né? Então, é fazer alguma coisa diferente para que a gente possa se manter atualizado. Ele já falava de uma destruição criativa, de como que a gente poderia trazer isso, como que eu me auto-hackeio para continuar no próprio mercado. Por outro lado, aí vem Picasso, que fala que cada ato de criação é um ato de destruição. Então, quando a gente pensa na inovação, está trazendo exatamente isso, antecipando tendências e observando de que maneira eu mesmo posso antecipar uma tendência e me modificar. Eu trago aqui um exemplo muito claro da Amazon, que a Amazon ela foi precursora no e-commerce, a gente sabia, era aquilo que a gente chama de um horizonte 3 na ocasião, e aquilo vira comum, todo mundo copia, porque isso também é fato, né? Tudo que você criar será copiado, é uma outra razão da gente continuar inovando. Tudo que você criar será copiado por alguém. E a Amazon se auto-hackeia criando o Kindle. Então, ela vem num processo, antes que alguém faça, eu mesmo faço e trago isso para o meu portfólio. Então, como que eu consigo manter o meu negócio atual hoje, vibrando, né, com os resultados que eu preciso, mas ao mesmo tempo eu posso pensar em alguma coisa que antes que um concorrente faça, eu vou lá e realizo, né? Então, como que eu trago essa visão? E aí a grande questão é para as lideranças, o que vem a ser essa inovação? Já é inerente hoje falar em liderança associado à inovação. Nós não temos mais como desassociar. Por muito tempo, nós tínhamos os grandes estúdios e laboratórios de pesquisa e de desenvolvimento que ficavam restritos a pessoas superiores que eram incumbidas de trazer uma visão da inovação da empresa. Ora, hoje, nós precisamos entender que compete ao líder ter essa função associada ao seu dia a dia, né? Como que eu vou conseguir fazer isso? Então, de que maneira que eu trago essa visão para poder trazer isso, né? Então, é ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Ao líder compete, então, ele tanto ter essa visão metódica, que é a parte da eficiência, quanto a visão criativa, que é a parte da inovação. Então, já não dá mais para a gente separar, hoje eu só vou cuidar de uma coisa ou eu vou cuidar de outra. Eu tenho falado muito
desse duplo papel que nós passamos a ter no nosso dia a dia, né, na função que nós precisamos trazer para dentro das organizações e, sim, ter um acúmulo de função. Quanto mais eu vou para dentro das organizações e vejo isso acontecer, eu imagino e constato que não é uma coisa simples. Nós estamos aprendendo uma nova função. Nós estamos mudando o nosso olhar para sair só dos nossos KPIs, mas para também entrar no processo de inovação. Então, esse é o convite que a gente faz aqui para a gente ver o que significa essa liderança ambidestra, né? Ambidestria é trabalhar com os dois lados do cérebro, enfim. Hoje já tem uma certa controvérsia que o nosso cérebro não é dividido, mas é eu poder trabalhar tanto com o meu lado direito quanto o meu lado esquerdo, né? Pelé era um atleta ambidestro, Cristiano Ronaldo Picasso era um pintor ambidestro. Como que eu consigo, isso é uma metáfora que a gente traz, é uma figura de linguagem, mostrando que eu preciso equilibrar tanto a eficiência do meu dia a dia, quanto a criatividade nesse caminho da inovação. Então, como que nós vamos trazer isso para dentro das nossas organizações e não mais delegar apenas a um comitê? Eu tenho visto ainda muito dentro das organizações comitês de inovação. Às vezes 5 a 7 pessoas que recebem essa delegação e que têm a incumbência de resolver a inovação em toda a organização. Isso já não dá mais conta. Isso já não dá mais para a gente trabalhar nesse processo de imaginar que nós vamos delegar alguém e que isso vai acontecer. Eu quero trazer aqui um livro que me impactou muito, chamado Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, onde Marco Polo fala para Kublai Khan as viagens que ele fazia pelo mundo. E em um dado momento, ele começa a falar da ponte e os seus arcos, né? Então, ele começa a falar que como que a ponte era construída e como que os arcos sustentavam aquela ponte. Aí Kublai Khan pergunta para ele, mas qual é a pedra que sustenta a ponte? E Marco Polo responde, a ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra, mas pela curva do arco que a forma. Olha que interessante isso. Não é um ou outro, mas é a curva que suporta. Aí Kublai Khan responde para ele, por que nós vamos falar das pedras? Só o arco me interessa. E aí Marco Polo responde para ele, sem as pedras, o arco não existe. Então, é uma grande metáfora que eu trago aqui para que a gente comece a falar, não adianta só falar do arco sem falar das pedras. Não adianta a gente começar a trabalhar num processo e eliminar o outro. Como que eu trago essa visão hoje para isso daí? Então, essa liderança ambidestra, ela considera tanto a inovação incremental quanto a disruptiva. Vocês já sabem, né? Incremental é aquilo que vem do incremento, então eu vou trazendo melhorias. As nossas televisões, hoje a inovação é incremental, né? Nós não temos ainda um processo disruptivo. Já os drones autodirigidos que já tem na China, que a Embraer vem trabalhando, é uma inovação disruptiva. Ela muda a forma de fazer um negócio, né? Então, é aquilo que traz. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que associar os nossos processos diários. Então, inovação seria o arco, e quando a gente traz aqui os nossos KPIs diários, são as pedras. Não vou glamorizar, não é fácil. Eu tenho acompanhado muitos executivos, nós fazemos, inclusive, aqui com o HSM, algumas sessões de mentorias, com boards e diretorias de algumas empresas, e quem está efetivamente aplicando essa visão da liderança ambidestra tem sentido muita pressão, muita carga em excesso, porque nós passamos a controlar 2 equipes simultaneamente, buscando esse resultado para dentro da organização, né? Então, como que nós vamos entender que nós agora somos responsáveis também pela inovação dos nossos processos e pela manutenção dos KPIs, dos nossos OKRs no dia a dia? Fica puxado. Fica realmente muito puxado e a gente tem que entender que essa vai ser agora a nossa grande demanda, né? Então, em vez de evitar, é preciso amar esse conflito. Existe um conflito aqui, né, entre esses 2 heróis que nós precisamos trazer para poder imaginar aquilo que será.
Então, como que eu passo a administrar isso no meu dia a dia, compreendendo aquilo que tem que ser feito, de maneira a trazer um time engajado e comprometido com os resultados. Nós já sabemos que ninguém retém ninguém hoje dentro de uma organização, mas nós precisamos ter pessoas engajadas com as quais a gente possa contar, que sejam protagonistas desse seu processo e que encarem esse desafio junto, a partir de uma liderança. Então, a gente tem aqui mil suposições que nós poderíamos fazer, mas a gente vai trazer aqui alguns fatos. Então, da tensão entre essas novas oportunidades e a gestão do portfólio atual é que saem as melhores trocas e insights para as inovações. Como que eu passo a gerir um time que se motivará para poder, a partir de algumas premissas e situações que eu proporciono dentro da organização, e a gente já vai abordar isso aqui, eu consigo trazer esse conflito saudável. E quando a gente fala aqui de inovação, um dos momentos que a gente traz são grandes momentos de divergência. Eu preciso estimular diversidade e divergência para que eu tenha opiniões diferenciadas e, com isso, ter novos insights. Então, essa é a grande sacada que nós temos que ter. O quanto eu preparo essa minha organização para que isso seja natural, para que a opinião diferente da minha fica valendo. Eu sou de uma geração que tinha uma propaganda da US Top, e que a pessoa, isso daí quem quiser, quem é jovem, dê um Google, propaganda da US Top, que o rapazinho lá ia sendo promovido conforme ele vai ganhando a camisa igual a do chefe. E no final, os dois estão vestindo a mesma camisa. Eu diria, cara, isso aí hoje está totalmente fora de propósito. Eu tenho que ter gente com camisa diferente, literalmente. Eu tenho que ter pessoas diferentes. Eu sempre digo que quando a gente está promovendo a inovação e promovendo a diversidade e divergência, até aquele cunhado chato de um almoço de domingo é bem-vindo. Porque ele vai dar o contra e a gente vai dizer, cara, eu não tinha pensado nisso. Que demais essa ideia. Sabe o que eu não tinha pensado? Então, a gente traz a oportunidade de aprender a receber opiniões diferenciadas. Isso é um grande aprendizado para nós, pessoal. Realmente, a gente não está preparado para isso ainda. Então, nesse processo da liderança ambidestra, nós vamos equilibrar situações aparentemente opostas. Em inglês, eles têm dois termos, que é o exploration e o exploitation. Em português, quando a gente traduz, fica tudo exploração. Exploração, um verbo em português que já não é muito bom. Já não traz uma coisa de que eu estou explorando alguém, papapá. Vou manter aqui essas duas palavras para vocês poderem sentir que a exploração, o exploration, está relacionado à parte da inovação, e o exploitation, que seria a nossa parte da manutenção dos nossos processos. Então, a eficiência dos nossos processos do nosso dia a dia. Então, inclusive, existem algumas traduções que traduziu tudo como exploração e a gente não consegue entender em português aquilo que está sendo dito. Eu preciso resgatar o original em inglês para poder saber aquilo que se falava. Então, existe essa condição da qual a gente passa a observar. Então, a exploração, ou voltado para a parte da inovação, ela envolve essa capacidade de buscar a inovação, novas oportunidades e novas experiências. Então, como que eu promovo isso? Como que eu trago isso para dentro de casa para poder promover e trazer isso para o meu ambiente? Então, eu preciso criar uma ambiência necessária para que isso possa emergir sem julgamento, sem crítica, sem preconceito, sem retaliação. Então, quando vem uma pessoa que fura uma determinada hierarquia, me dar um feedback, eu aceito aquela condição, eu não vou dizer, vai lá e fale com o seu líder, porque você não pode vir conversar comigo direto. Nós quebramos alguns silos e algumas barreiras. Aliás, isso é um outro grande desafio que nós precisamos pensar quando se fala em ambientes de organização. A nossa estrutura hierárquica, que nós temos os nossos organogramas, é datado de 1945, num pós-guerra nos Estados Unidos, onde trazem um modelo militar para dentro das organizações
e depois de 75 anos a gente continua fazendo o mesmo. É hora de repensar essas estruturas hierárquicas, né? Então, hashtag fica a dica aqui. E o lado da explotação, que seria o processo diário, né? Então se concentra na eficiência, na otimização dos processos e na entrega desses resultados. É o meu dia a dia, é as metas, são os nossos OKRs. Nós estamos agora em final de ano, né? O que é que queremos aí para o próximo biênio? Como que a gente imagina isso? Como que serão os resultados? Como que vai ser medido isso daí? Reuniões de avaliação, reunião de feedback, reunião de feed-forward, né? As dailies dentro do Scrum. Então, tem uma série de questões que a gente traz aqui nessa gestão do nosso processo diário, né? Então, essa é uma função que a gente traz para poder trazer isso. Tudo junto, ao mesmo tempo e agora. Ufa, Guta, puxado. Isso aí vai ser puxado. Dá para respirar, né? Dá para a gente respirar aqui, vamos tomar uma água? Eu já não dou conta do meu dia a dia hoje, então eu vou também ter que trabalhar a inovação? Sim. Sim. Porque não há ninguém melhor do que o seu time para entender aquilo que precisa ser alterado. Não há ninguém melhor do que o seu cliente para poder opinar. Não tem ninguém melhor do que quem já trabalha nesse processo para poder trazer isso. Imagina que eu vou delegar a um comitê central numa empresa que tenha 6.000 funcionários. Não vai ter tempo, gente. São duas questões que eu tenho visto com a minha maturidade profissional. Urgentes. Primeiro, a descentralização dos comitês de inovação. Cada área tem que ter a sua própria base. Segundo, a descentralização da área de TI. Não é mais possível nós termos uma área de TI, como eu já trabalhei em empresas com backlog com 4.000 itens. Vamos descentralizar essas duas áreas se nós quisermos trazer a inovação em tempo real. Ninguém espera, imagina que eu estou trabalhando ali com o meu iPhone e vem um recado assim, olha, nós vamos fazer um processo de manutenção agora e vai levar 3 meses até que isso fique pronto. O que é que você faz? Imagina que você vai abrir o Netflix e diz assim, olha, nós estamos aqui atualizando nosso sistema operacional, você vai ficar sem Netflix uma semana. Mas é assim que a gente escuta na nossa área de TI. Às vezes pede uma manutenção de um sistema que às vezes é um botão para o cliente poder gerar o próprio boleto da base dele e a área pede 6 meses para aquilo ali. Às vezes eu preciso de um processo de avaliação de desempenho que é só criar um NPS e a área pede 1 ano. Eu conheço empresas, gente, que o processo dentro da área de TI levou tanto tempo que o cliente interno levou um bolo quando fez 1 ano. Porque estava lá no backlog. É isso que acontece. Então, quando a gente começa a pensar nessa liderança ambidestra, vamos começar a pensar nesse processo de descentralização. Gente, do meu lado aqui vai ser muito mais efetivo, eu vou poder pensar em muito mais soluções e trazer outras questões para que a gente realmente possa... Vai surgir ideias que a gente nem imagina. Que nem imagina, porque a gente não tem tempo hoje de pensar nessa questão. Porque eu delego por uma área que tem a incumbência de atualizar e me devolver em 6 meses. Gente, 6 meses a vida mudou. 6 meses eu não sei o que vai acontecer, mas tem coisas que a gente está esperando ali 6 meses, 1 ano, com bolinho e tudo. Então, nesse processo, nós passamos primeiro, eu gosto muito do processo de variação cega, retenção seletiva. É um processo darwiniano de inovação, né? Então a gente traz primeiro o exploration, que é a parte da exploração da inovação, pesquisa, rapidez, autonomia, flexibilidade, descoberta. Então as sessões de design thinking, de ideação, de trabalhar problema, de pesquisar protótipo, etc. e tal. Ao mesmo tempo, eu passo por um processo de crescimento e maturidade da nossa cultura organizacional, porque se nós não tivermos uma maturidade da nossa cultura organizacional, nada acontecerá. Então, passa por essa mudança também da nossa cultura. A definição das pessoas, né? Inovação é feita de pessoas. Inovar é acender pessoas, eu tenho dito muito isso. Sem as pessoas, nós não fazemos nada. Eu há pouco escutava a Carla Tiepo, que a gente fala num processo de tanta automação e tanto robô.
Nós estamos hoje com um grande problema, que são os narcisistas e as pessoas em burnout e histriônicas, vamos dizer assim. Então, a gente passa a ter hoje outros problemas, e esses serão talvez os líderes do futuro, como que a gente vai lidar com isso. Então, precisamos sim trazer essas pessoas para o nosso entorno. E, por fim, a parte da previsibilidade, da estabilidade, da manutenção do nosso negócio, do dia a dia, que é exatamente a parte do exploitation, né? Então, como que eu levo isso para frente, como que eu trago isso para esse processo de manutenção e poder encarar aquilo que nós temos, né? Então, eu tenho uma imagem muito simpática, que é aquilo que a gente chama da vaca rosa, que é uma sigla do variação cega, né? A vaca rosa, retenção seletiva. Nós fazíamos um trabalho de design thinking há muito tempo atrás, e as pessoas não gravavam essa frase da variação cega. O que é variação cega? Não é uma variação burra que eu não vou observar, não. Ela é uma variação de ideias e sugestões, sem julgamento, sem crítica, sem uma avaliação. Eu sempre comento, né, nas minhas sessões de design thinking, nesse processo não tem compliance, não tem jurídico, não tem orçamento. Ah, mas como é que vai ficar? Neste momento não tem. É uma variação cega. Eu tenho que gerar muitas ideias. Eu tenho que ter oportunidade de escolha. Então, se faz uma grande variação, claro, com métodos e técnicas, e hoje a gente já tem até sistemas de inteligência artificial que nos ajudam na clusterização dos discursos e da análise de fala, daquela infinidade de post-its que a gente coloca. E depois eu venho na retenção seletiva. O que significa retenção seletiva? De todas essas ideias aí, qual que melhor atende a necessidade do cliente? Qual que eu posso elaborar um protótipo? Como que eu vou testar isso em campo? Ah, poxa, testou o protótipo, funcionou? Ah, então eu vou para um produto mínimo viável, um MVP. Aí começa a entrar a regra interna da organização. Ali eu já vou ver o modelo de negócio, eu já vou analisar compliance, já vou ver qual é o orçamento que nós temos, trazendo isso para o dia a dia, né? E ainda assim tem possibilidade de não dar certo. Eu só estou trabalhando ainda com protótipo. Até que eu chegue numa prova de conceito, uma POC, que aí sim eu vou colocar no mercado, testar, validar, vai para o financeiro, tem business plan, que vai daí validar aquela condição e tudo mais. Então vejam, pessoal, quantas etapas a gente passa necessárias para que aquilo que é o relevante, aquilo que é o importante prevaleça. E às vezes eu só chego com uma ideia, faço uma caixinha de sugestão, quem deu a melhor ideia ganha uma viagem para a Disney, aí o superior geralmente fica com a ideia porque ele que quer ir para a viagem, não fala para o seu subordinado, aí tem roubo de ideia, não é isso? Uma ideia não vale nada. Uma ideia não vale nada. Nós temos que entender esse processo de passar por uma grande, então, 50, 60, 100 ideias, né? Existem hoje instituições que trabalham com essa questão, enfim, não vou citar nomes aqui, mas quem quiser pode conversar comigo, que fazem apostas intencionais em 100 startups por ano, por exemplo. E 100, ela sabe que 5 só que vão dar certo. Variação cega. Eu vejo aqui quem é que tem maior probabilidade. Retenção seletiva. Aquelas que responderem a esses quesitos, chegarem até uma prova de conceito e conseguir elaborar um business plan, é o que vai para frente, né? Então, trazer essa leveza ao processo do nosso dia a dia é importantíssimo. Eu já cheguei em empresas que dizem assim, Maria Augusta, qual é a garantia que tu dá que vai funcionar? Nenhuma. Como é que eu vou dar garantia? Eu estou falando aqui em protótipo, não dou garantia nenhuma. Ah, pois é, porque a gente queria uma garantia. Não, garantia tu vai trabalhar o teu KPI, tua meta, teu OKR. Ainda assim, gente, que eu tenho falado do algoritmo da vida, quem é que garante que vai dar certo? Vocês lembram o que foi o 17 de março de 2020? Todos os nossos planos indo para as cucuia, porque tinha entrado uma variável chamada Covid, e que a gente não sabia se ficar um mês e ficamos um ano. Eu me lembro que naquele ano a minha filha faz aniversário no dia 10 de março, para tudo, vai para casa, vai todo mundo trabalhar, VPN da empresa, computador, aquela função toda. E ela assim, será que no meu 10 de abril, é o aniversário dela, será que no dia 10 de abril a gente consegue comemorar?
Não foi no ano seguinte. Então, são condições que eu não tenho previsibilidade. Então, quem imagina que tudo que faz possa achar que vai funcionar, gente, desculpa, isso é um grande ponto para a frustração. Seja flexível, pega leve, revise suas metas. Por isso que eu gosto tanto de OKR. Trabalha a cada 3 meses, muda tudo, muda. A gente engorda, a gente emagrece, comida estraga, não é assim? A gente pensa que vai fazer uma coisa, não dá certo, avião, né? Nevasca, chuva, vento. Não é, quem acha que tem garantia de tudo vai sofrer mais. Pode estar certo, mas vai sofrer mais. Então, quando a gente entende essa variância que nós temos que encarar, a vida fica mais leve. Então, por isso que eu vejo que essa liderança ambidestra é uma possibilidade gigante de nós trazermos leveza ao nosso processo, no dia a dia. Porque eu não tenho garantia de nada e está tudo bem, está tudo certo. Não significa que eu não terei metas, que eu não tenho um planejamento, que eu não saiba onde chegar. Mas a vida é Waze. A vida é um Waze, recalculando a rota. Eu vinha para cá, hoje cedo, botei no Waze o meu trajeto, no meio do caminho ele muda. Eu digo, calma, colega, agora eu não consigo mudar. Vai nessa aqui porque eu vou, atrasa 5 minutos, mas eu vou nessa. Porque constantemente a gente está recalculando. Então, essa é a condição que a gente traz. Então, quais são as características dessa liderança ambidestra, né? O que a gente tem que fazer nesse processo aqui? Primeiro, foca no futuro, sem perder de vista a situação atual do presente. É quase como um líder exponencial. Eu estou olhando para frente, eu sou um futurista, mas, ao mesmo tempo, eu estou com o pé aqui agora. Então, isso é fundamental, né? Eu não abandono as tecnologias, eu não estou dizendo que não vai funcionar, não. Eu uso a tecnologia a meu favor, mas eu sei que isso pode mudar. Tem flexibilidade para balancear essas questões operacionais inovadoras. Jogo de cintura, malemolência. Não deu agora, o protótipo não funcionou, o MVP não deu certo, vamos fazer de novo. Vamos recalcular. Lembre-se, né, a Apple, quando lança o Norton, não tinha maturidade para o mercado. O Norton foi o primeiro tablet da Apple, levou 3 anos para ser relançado. E o Google Glass está de novo na geladeira porque deu uma série de problemas. Então, não é tudo que acontece na nossa vida e que a gente usa hoje que foi feito de primeira. Tem muitos e muitos testes para a gente poder imaginar. Difunde essa visão estratégica cada vez mais, né? Eu preciso analisar o que é que essa visão de futuro, essa visão estratégica, apresenta o equilíbrio entre essa necessidade do crescimento e da inovação. Então, constantemente eu estou modelando essa condição de como que eu vou trabalhar nisso, e tem uma capacidade cognitiva e inteligência emocional para gerir conflitos. Porque quando eu trabalho com equipes inovadoras, com pessoas que são estimuladas a dar opinião, o conflito é inerente. Mas eu não tenho medo do conflito, eu vou saber lidar com esse conflito, porque eu sei que é a partir desses momentos de divergência que sairão as novas ideias. Então eu não posso quebrar o conflito, eu não posso negar que haja divergência, eu não posso negar a diversidade da minha equipe, porque é nesses ambientes que acontecem as grandes sacadas, né? As grandes ideias, é da junção de um com o outro que vai surgir essa questão, né? Então, como que a gente traz isso? Como que a gente vai criar, então, sinergia para que isso sejam ambientes favoráveis, né? Diante de tanto conflito que eu passo a ter, eu já estou com sobrecarga de função. Maria Augusta, eu já não dou conta do meu dia a dia, agora eu vou também ter que pensar na inovação, eu vou ter que gerar equipes diferenciadas. Como que eu trago isso, né? De que maneira que eu vou analisar essa questão para poder trazer esse nosso processo, né? Então, nós precisamos reinventar os ambientes. Gente, a condição que nós temos hoje não é favorável a ambientes inovadores. Não é o puff, não é a mesinha de pôquer, não é o joguinho, quer dizer, a sinuca. Não é um ambiente só de comida que a gente traz para dentro da organização, mas muito mais as relações humanas nesse processo. É entender que as pessoas estão esgotadas, é entender que as pessoas hoje têm angústias pessoais, que nós nos abrimos a um processo de saúde mental, que nós hoje temos questionamentos que nem sempre é aquilo que a gente precisa, que não é só um salário que baixa na nossa vida. Então, como que eu vou reinventar o meu ambiente organizacional para permitir que isso flua naturalmente? Já não estou botando o mundo cor-de-rosa,
Não estou colocando aqui um óculos de poliana e achando que está tudo bem e que não existe problema. Existe problema, mas é dessa adversidade que pode surgir, deste aparente conflito, que pode surgir uma boa inovação, né? Principalmente quando eu entendo que inovação é o valor que eu entrego ao meu cliente. De que maneira? Como que eu entendo isso hoje? Como que a gente pode trazer nesse contexto, né? Então, a gente vai estimular e vai mudar essa visão, né? Então, primeiro é a criação dessa cultura organizacional compartilhada. Em tudo que eu tenho estudado, a cultura organizacional é a primeira força motriz para trazer uma ambiência de inovação, né? Fazendo com que o time se envolva emocionalmente, atraído pelos desafios. Então, como que eu trago o meu time encarando que ele não está com sobretrabalho, que ele não está em excesso, mas nós estamos dando uma oportunidade de trazer uma organização diferenciada. Então, como que eu estimulo isso para que isso possa acontecer naturalmente? Como que a gente, entendendo, né, pessoal, que as emoções é que nos balizam. As emoções são as nossas memórias. Qual é a memória emocional que eu quero deixar para o meu time? Quando eu penso em todos os ambientes de trabalho que eu já tive, quais são as memórias emocionais que eu tenho? É raiva? É incapacidade? É medo? É conflito? Ou é estímulo? Ou é amorosidade? Ou é incentivo? Enquanto liderança, qual memória você deixará para os seus colaboradores? O que pensarão desse ambiente, dessa empresa, daqui a 10 anos? O líder ambidestro, ele modifica a sua organização. Ele traz o conflito como ponto de convergência para poder trazer novas ideias, e não de disputa. É tão interessante que desde que eu comecei a trabalhar com inovação, pessoal, eu não consigo usar mais a palavra competitiva. O ambiente é colaborativo. É na colaboração que a inovação acontece, né? Enquanto líder, eu tenho que trazer isso para poder estimular. Ele promove uma comunicação contínua entre os colaboradores, né, que aumenta a cooperação, encoraja discussões construtivas, né? O embate é bem visto, evita conflitos improdutivos. Como que eu resolvo isso? Qual é a comunicação? Qual é a sua comunicação ativa? É deixar o outro falar. Não é só você achar que escuta. Quanto tempo leva por um liderado seu conseguir uma agenda com você? Quanto tempo precisa para eu poder falar que eu não estou me sentindo bem? Eu faço muitas mentorias, eu tenho acompanhado um processo de uma aluna de uma universidade aqui de São Paulo que está fazendo um mestrado, e ela não consegue falar com a orientadora. Esse processo, vocês não imaginam o processo de esgotamento físico-emocional que tem gerado, porque simplesmente a outra pessoa não responde. O quanto que eu estou sendo convocado, solicitado, e que ninguém me dá atenção. Eu só queria poder falar. Como que eu trago essa comunicação fluida, sem barreiras, sem rigor, sem julgamento, para que as pessoas só digam aquilo que elas querem? E com isso eu atenuo a pressão. Com isso eu tiro essa tensão, né? O que é a atenção? O A é um lado negativo no português, atenção, né? É eu tirar a tensão do fato e deixar leve o processo. O quanto eu estou deixando leve, ou eu acho que a minha importância ainda é dizer que a minha agenda é lotada. Gente, uma vontade acha uma maneira. Se a sua agenda não tem espaço hoje, cuidado, o problema é seu. Não é de quem está pedindo. Então, cuidado, né? Porque vai estourar de alguma maneira nisso. Promove essa tomada de decisão em ciclos de aprendizagens ágeis, né? Então, o que é o ágil? Não é sair correndo, mas é eliminar estágios de decisão, principalmente. Então, quando eu trago um processo de promover decisões ágeis, é exatamente simplificar o meu processo de decisão, onde as pessoas conseguem trazer isso com mais facilidade para administrar essas incertezas em ambientes complexos, né, e em constante evolução. O que são aqui ambientes complexos?
Nós temos muitos ambientes complicados. Eu gosto muito da matriz Kinef, nem trouxe aqui porque a gente não ia ter tempo de falar isso. Mas o David Snowden, quando cria essa matriz, ele cria 4 quadrantes, e um deles é o complicado, que é o nosso dia a dia, e o complexo. Uma situação complexa é quando eu me deparo diante de um novo fato e comento, não faço ideia de como que eu vou resolver. Quando você se depara diante de uma situação que diz, gente, eu preciso estudar, porque eu não sei como que eu vou resolver isso, você está diante de um fato complexo. Então, precisa trazer o time, precisa promover essas decisões, pequenas decisões, né, little bets, como Peter Sims fala, pequenas apostas, onde nós vamos testando em menor escala, porque a probabilidade de errar, se eu errar, é menor. Então, eu trago também essa cultura de aceitação ao erro, não o erro intencional, mas o erro de quem está testando, né, de quem está trazendo isso. Então, quando eu começo a trazer decisões ágeis, eu pego aquele grande problema complexo e divido em problemas menores, trazendo condição de eu conseguir resolver e trazer adequação ao nosso dia a dia. Fica mais leve, se a coisa não funcionou, é rápido de corrigir, o investimento é menor, né, então eu também não tenho grandes recursos aí alocados, e o aprendizado também é mais rápido. Porque, fizemos dessa maneira, não funcionou. Então, vamos pegar aqui esse outro rumo para fazer. Isso é bem da liderança ambidestra, né? Isso é bem do líder que está pautado por esse processo de inovação, né? Tem um modelo de gestão de pessoas aí dinâmico o suficiente para promover engajamento. Nós já sabemos e já falamos aqui que ninguém retém mais ninguém. Nós já não retém nada, nem no organismo da gente a gente retém. Então, a gente precisa promover equipes autônomas e autogerenciáveis. Significa que eu preciso estimular protagonismo. Dentro de uma visão da inovação, eu passo a trabalhar com squads, né, que são times autogerenciáveis, sem uma liderança formal, e que são responsáveis pelo seu próprio andamento, do seu próprio cronograma, né? Quem trabalha com Scrum sabe o que é que significa hoje os squads, então tem trabalhado, isso tem funcionado muito com possibilidades dentro de muitas organizações, né? Onde as pessoas se auto-organizam e se gerem naquele processo de poder ter autonomia. Então, confiança é fundamental. Porque se eu não tiver um processo de confiança nesse momento, não vai acontecer nada. Então, não tem como a gente trazer isso daí. Usa tecnologia de ponta, fundamental. A tecnologia está aí para nos dar suporte, velocidade, flexibilidade, né? Então, a gente está hoje, nós temos muitas plataformas, e com certeza todos vocês aqui devem ter o Teams dentro da empresa, porque ele é quase uma hegemonia hoje dentro das organizações. Só que ninguém abre ali no Teams uma aba que tem à esquerda, onde fala aplicativos. Quais são os aplicativos que nós temos hoje ali? Uma infinidade, pessoal. Desde o Trello, do Planner, de To-Do List, de processos de gestão de projetos, de processos e tudo mais, né? De Kanban. E temos aí uma série hoje de atividades, mas é muito complicado, não quero ver isso não. E aí eu continuo mandando e-mail, né? Eu continuo trazendo comunicação pelo WhatsApp, eu faço meu planejamento e incomodo o meu colaborador à noite em casa. Não dá. Quando a gente está trabalhando hoje com uma visão da inovação, plataformas digitais de gerenciamento de projetos são fundamentais para que a gente elimine uma coisa chamada e-mail, né? E mais do que tudo, a gestão do conhecimento que está por trás disso. Porque quando a gente está mandando e-mail, a gente perde essa comunicação. Quando eu estou trabalhando com plataformas digitais como o Planner, o Trello, o Gira, etc. e tal, eu tenho uma gestão desse conhecimento que vai ficar retido dentro da organização caso algum colaborador saia. Porque eu já vi situações da pessoa sair e levar tudo que é seu junto, né? E quem vai pegar depois aquela máquina está vazia. Então, isso é um processo fundamental para a gente trazer, né? Então, para hoje, o que a gente traz aqui, né? Como que a gente vai ter esse processo para poder gerir essa questão, né? Então, fomenta esse pensamento criativo que gera oportunidades, trazer as oportunidades, abrir espaço para as pessoas se comunicarem, né? Trazer essa fluidez, plataformas que a gente tem. A gente está aqui com o César, aqui no evento. Eu conheci essa semana uma plataforma dele chamada Estratégia, que monitora todas essas 300 mil ideias que a gente traz, né? Análise de discurso. Então, temos tecnologia para poder fazer essa análise de discurso de uma forma muito fluida. Segundo ponto, confie nas novas ideias, arrisque-se.
Ah, mas a gente não testou. Teste. Ah, mas eu não sei se vai funcionar. Teste. Ah, mas e se não der certo? Aprendeu. Ah, qual é a garantia que tem? Nenhuma. Mas se der certo, quanto que a gente vai ganhar com isso? Então, criar essa cultura da inovação pressupõe ter um risco calculado nesse processo, né? Então, como que eu trago essa visão para poder trazer isso e poder estimular esse ambiente onde as pessoas possam também trazer as suas ideias, né? E que isso aí fique de uma forma fluida. Desenvolver empatias, né, que interagem com toda a organização. Empatia não é se colocar no lugar do outro, né, porque um objeto não ocupa dois lugares ao mesmo tempo, mas é sentir as emoções que o outro está sentindo, quais são as dores que ele tem nesse processo, de que maneira que isso pode acontecer e como que eu posso prover isso para dentro da casa. Então, trazer essa conversa de sentimentos, de emoções, de conversas ativas, que a gente pode, conversas corajosas, para poder estimular isso daí. Pensar proativamente à frente da curva. Como que eu me auto-hackeio? Como que eu posso fazer uma disruptura com o meu próprio negócio? Lembra lá da Amazon, do Kindle? Eu penso isso hoje. Ah, mas o meu negócio está garantido aqui. Imagina, gente, aqui nós já estamos há tanto tempo no mercado. Ninguém vai nos quebrar. Cuidado. Cuidado. A gente poderia listar aqui só esse ano mais de 10 grandes marcas que sumiram e que desapareceram, né? Se a gente vai fazer isso em termos de mundo, mais de 100 marcas morrem por ano. Então, nada está garantido, nada está assegurado. Como que eu me auto-hackeio? Né? Como que eu trago essa visão para frente da curva? Praticar essa criatividade encorajadora nas pessoas no seu entorno, ser o grande estimulador da criatividade, ter espaço para as pessoas colocarem as suas sugestões, não fazer crítica nem julgamento. Ah, mas a gente já viu isso aqui, não vai funcionar. Não, deixa, vamos testar. Não sei se vai funcionar. Qual é a garantia que tem? Nenhuma. Sei lá. Né? Então, como que a gente traz isso, encorajando? E, por fim, aprender a vender essas novas ideias dentro da organização. Por quê? Porque nós temos muita resistência. Eu já vi muitos planos em termos de uma diretoria bater no teto e não conseguir atingir o board. A inovação, ela é top-down. Antes de tudo, eu tenho que vender para a minha diretoria e ter sponsors, ter patrocinadores internos que vão dizer, vai junto que nós queremos esse processo. Gente, eu já vi muitas questões pararem dentro das organizações, porque quando chega para vender para o board, ele não estava preparado para aquela função. Então, aprenda a vender antes de qualquer questão, esse processo dentro da sua organização, motive a diretoria, trabalhe a cultura organizacional para que isso dê certo, para que efetivamente a gente consiga trazer essa visão e principalmente encarar um olho na pedra e outro no arco. Então nós precisamos entender que não é um ou outro, são os dois que sustentam uma organização hoje. Esse é o grande convite que eu faço aqui para que a gente traga essa análise e traga essa coragem de fazer essa grande mudança dentro das nossas organizações. Então, esses daqui são os meus contatos. Eu estou em todas as redes sociais com a Maria Augusta Rufino. Eu tenho um site chamado Maria Augusta, que eu compartilho conhecimento a partir dele. Tem ali uma estante de livros de tudo aquilo que eu falo e faço, né? Então, fica ali esse grande convite. E deixo aqui o meu grande convite para a gente agora ali na Altabooks, que a gente vai fazer, então, uma sessão de autógrafos. E eu super agradeço a presença de vocês, essa oportunidade de compartilhar esse conhecimento. Muito obrigada.